Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Declare! Aquilo que parecia impossível, oh! Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare nessa noite. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, não ter saída, não. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante nessa noite. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Adore o nome do Senhor. De jaspe seus muros, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, Nunca mais, nunca mais. morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
Exalte o Cordeiro de Deus. Exalte o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Vamos ficar em pé. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Vamos louvar. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Oh, se a noite escura está, sua mão me guiarás. Basta que me toque, Senhor. Então cante: em Jesus eu toquei salvação, encontrei a paz para o meu coração. Cante Ele muito, Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje sinto de Deus o perdão. Cante: basta. Basta que me toque, Senhor. Pra quê? Pra minha alma cansada vencer. Vencer. Se a noite sua mão basta que me toques, Senhor. Eu marquei o encontro com Deus aqui. Seu amor é real, gozarei, gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Quantos podem adorar o Senhor? Aleluia. Se você trouxe uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. É só o versículo 1 que eu quero pedir para você ler. Vamos lá, o que diz aí? Diga assim: Senhor, fala comigo. Ainda que possa doer, eu quero ouvir. Amém. Sente. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre o tema recebendo uma ideia de Deus. Repita. O
O versículo que nós lemos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quantas coisas há no céu e na terra são incontáveis, mas tudo isso foi ideia do Senhor. Foi dele a ideia de criar a Via Láctea, colocar os seus 8 planetas, colocar o Sol no centro e deixar todos e pendurado no espaço sem auxílio de mão. E depois que ele colocou a terra, foi dele a ideia de que deveria haver uma luz para iluminar tudo isso, e ele criou a lua para presidir a noite. Foi dele a ideia de fazer com que a terra girasse, para que o sol não ficasse apenas em um lado dela e o outro sempre escuro. Então a terra gira para que haja sempre sol e noite, dia e noite na terra. Foi dele a ideia de fazer a terra girar num traslado que leva 1 ano. Foi de Deus a ideia de criar bilhões e bilhões de planetas e de estrelas, e cada sol é uma estrela de uma constelação. Foi de Deus a ideia de criar o planeta Terra. Foi dele a ideia de dividir as águas que estão em cima e as águas que estão embaixo, e a água embaixo do solo e em cima do solo. Foi dele a ideia de colocar as matas, as florestas, as gramas verdejantes em alguns lugares e desertos em outros lugares. E Deus tem tanta ideia, Deus tem cada ideia. Foi dele a ideia de fazer um cavalo e depois fazer um parecido com ele, só que ele pegou um pincel e fez umas listas pretas no cavalo e disse: esse vai ser zebra. Foi dele a ideia de criar um camelo e criar com uma corcunda em cima, e criar o camelo com 2 e o dromedário com 1. Foi dele a ideia de fazer uma girafa e puxar o pescoço até em cima. Foi dele a ideia de criar um tubarão carnívoro, e dele a ideia de criar uma baleia enorme que poderia comer até um navio, mas fechou a garganta para comer só crio, menor que um camarão. Deus é espetacular, tem cada ideia. Olha para alguém do seu lado e diga: Deus tem cada ideia. Inclusive, Deus tem tantas ideias espetaculares. Diga: Deus tem ideias espetaculares. E entre essas ideias, eu sou uma delas. Eu sou uma ideia espetacular de Deus. Pode ser que alguém não goste muito do meu jeito, mas eu sou ideia de Deus, querido. Eu sou ideia de Deus. Pode ser que alguém não vá muito com a minha cara, mas está aqui um projeto, uma ideia e projeto de Deus. Glória a Deus. Olha para alguém do seu lado e diz: sou ideia de Deus. E Deus nunca erra. E Deus nunca erra. Eu sou ideia de Deus. Sabe, se Deus tivesse perguntado para mim, eu teria dito para ele que queria olho azul, olho claro, mas acabei descobrindo que Deus gosta mais de olho preto. Tanto é que fez mais gente com olho preto do que azul. Então estou feliz assim, porque ele gosta mais de olho preto. Glória a Deus. A olho azul, Deus fez só um pouquinho. Olho verde, só um pouquinho. Olho preto, ó, Jeová ama. Quem tem olhos escuros aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Eu sou ideia de Deus. Foi dele a ideia que depois dos 40 o cabelo ia acelerar e cair muito aqui na frente. Sabe, eu não gostei um pingo disso, mas a ideia dele deve servir para alguma coisa. Ideia dele
Então eu dou glória a Deus, dou glória a Deus. Eu sou ideia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em Jó capítulo 33 e versículo de número 4, Jó disse: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu esta forma. Eu sou a forma da inspiração de Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Se Deus me quisesse diferente, tinha me feito diferente. Mas não pode nascer todo mundo de um jeito só. Então ele teve cada ideia. Ele colocou uns branquinhos lá na Europa, na Noruega, na Suécia, na Suíça. E ele colocou uns branquinhos por lá. Mas ele disse: está muito sem graça, vou botar uns pretinhos aqui na África. E colocou uns pretinhos lá. Disse: sabe de uma coisa, vou dar uma melhorada nisso. Foi lá na Ásia e pegou os olhos e fez. É para ser diferente. Colocou uns com cabelo bem enroladinho, colocou uns com cabelo liso. Mas não importa de que jeito é o seu cabelo, não importa qual a cor da sua pele, não importa qual a cor dos seus olhos, você é uma ideia de Deus. E Deus não erra naquilo que Ele faz. Ele só faz coisa de primeira, Ele só faz coisa valiosa. E você é algo precioso que Deus criou e colocou na terra. E só quem crê levanta a mão e dá um brado de glória ao Senhor. Aleluia. Ideia de Deus. Ideia de Deus. Cada ideia de Deus tem um propósito. Cada ideia de Deus tem um propósito. Há um propósito em cada ideia de Deus. As ideias de Deus servem para resolver problemas. Eu poderia falar sem esse microfone, mas alguém teve uma ideia de criá-lo. Então ficou mais fácil de chegar a uma multidão, porque esse microfone foi uma ideia, e ele resolveu o meu problema de alcançá-los. Seria difícil para você me ouvir o tempo todo aí, estivesse em pé. Mas alguém teve a ideia de fazer um banco bonito desse, para que tu não queira sair antes da mensagem terminar. Pode ser que se não tivesse ventiladores e ar, estivesse quente aqui. Mas teve alguém aqui que teve uma ideia de colocar esses ar para ficar soprando, para te não dizer que está suando demais e tinha que sair antes da hora. Foi uma ideia espetacular. Tudo aqui é uma ideia. Alguém teve a ideia de projetar esse teclado? Alguém teve a ideia de aprender a tocá-lo? Alguém teve a ideia de fazer esse templo? Tudo isso aqui são ideias. São ideias. Por exemplo, como diz, eu sou uma ideia de Deus. Quando Deus me fez, Ele me fez para resolver problemas. Quando Deus te fez, Ele te fez para te resolver problema. Você sabe que de vez em quando chega alguém para alguém, quando ele comete uma falha e diz: rapaz, mas tu é um problema, hein? Às vezes o marido discute com a mulher e diz: ei, mulher, tu é um problema sério. Ou então a mulher diz: pastor, meu marido é um problema. Diga assim: eu fui criado para resolver problema. Por exemplo, eu sou uma ideia de Deus para resolver problema. Eu resolvi o problema aqui da irmã Eliane de solidão. Do lado dela, ela não tem solidão, porque eu estou aqui juntinho no pé dela. Meu amor, minha vida, te amo. Não tem problema de solidão. Deus resolveu esse problema dela quando me colocou na terra, ao lado dela. Eu precisava de uma companheira e Deus resolveu esse problema, me deu essa joia. Olha para alguém do seu lado, está junto do seu marido, do seu esposo, da sua esposa, e diz assim: eu sou uma bênção na sua vida. Já disse, Deus me criou para resolver o seu problema. Eu resolvo o problema lá em casa, o problema dos meus filhos. De vez em quando o Eliabe está lá em Gurupi: pai, dinheiro. Ó, meu Deus do céu, de novo Eliabe. Mas só tem eu para resolver esse problema. Eu resolvo o problema dele, mas ele também resolve um problema na minha vida, porque Deus me deu ele para me encher de alegria, de felicidade por tê-lo, como me deu Samuel. Eu gosto de cantar, e às vezes eu vou para um lugar, não tem ninguém que toque. Deus me deu Samuel, ensinou ele a tocar, e ele resolve esse problema para mim.
é uma bênção. Me deu a Dani, que é uma bênção na minha vida. A Dani é uma joia de Deus na minha vida. Deus resolveu isso para mim. A Daniela é uma ideia de Deus. O Eliabe é uma ideia de Deus. O Samuel é uma ideia de Deus. E Ele colocou junto de mim, que sou uma ideia de Deus, junto da Eliane, que é uma ideia de Deus. Você é uma ideia de Deus. E Deus só faz mercadoria de primeira. Diga assim: eu sou coisa de primeira, hein? Pode ter certeza. Olha aqui, pastor Daniel Vieira, coisa de primeira. De segunda é coisa do capeta. É de terceira. Aqui é só coisa de primeira. A inspiração do Todo-Poderoso me fez, te criou. Deus, Ele é um Deus de ideias. Ele é um Deus de ideias. Queridos, e ao mesmo tempo que Deus é um Deus de ideias, também é Ele que dá ideia ao homem. Quando nós lemos Jó capítulo 32, e versículo de número 8 diz: na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele dá a este homem uma ideia. Ele concede a este homem uma ideia. Diga assim: ideias são portas para a riqueza, para a honra, para a vitória. Sabia disso? Muitas vezes a gente gostaria que Deus nos abençoasse mandando um caminhão de dinheiro para nossa casa, mas eu não conheço ninguém que Ele tenha feito isso. Mas Ele dá ideia. Ele te dá uma ideia que vale mais do que dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque ideias, elas podem ser mais fortes do que a morte. Sócrates idealizou a democracia. Se foi, morreu há séculos, mas a sua ideia ainda permanece conosco. A sua ideia está valendo, influenciando muitas pessoas. Ideias. Bill Gates teve uma ideia, construiu um programa de computador chamado Windows. Esse programa está nos computadores do mundo todo. Ele vai morrer, o programa dele vai continuar um bom tempo ainda. Uma ideia mais forte do que a morte. Steve Jobs teve a ideia de que a Apple colocar a maçã mordida como logomarca da Apple. Morreu. Ela vai continuar aí. Os seus tablets, os seus celulares vão continuar aí, porque existem ideias que são mais fortes do que a morte. Em 1886, um homem chamado John criou a Coca-Cola nos Estados Unidos. Já morreu? A Coca, pelo jeito, vai continuar aí ainda durante um bom tempo. Deus hoje escolheu você para vir neste culto, para te dar uma ideia, para mudar a sua vida. E hoje neste culto, Deus pode te dar uma ideia que será mais forte do que a morte, que será mais forte do que você. Tu pode até morrer, mas aquilo que Deus vai te dar neste culto vai ficar. Só quem crê levanta a mão e diz: Senhor, eu quero essa ideia hoje. Aleluia. Glória a Deus. Ideias. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele dá a ele uma ideia. Bendito o nome do Senhor. Uma ideia. Tem ideias espetaculares. De repente você idealiza algo espetacular, que você não sabia até ontem. Mas é ideia. Ela veio de repente, quando Deus quer liberar para você. Tem muita gente no mundo que vive sem ideia. Tem gente que não tem ideia para nada, né? Pastor, não sei o que eu vou fazer, tive um dinheiro aí agora, saí da empresa, recebi 150 mil, não sei o que eu faço. Passa para cá.
que eu sei. Eu idealizo o tempo todo. O tempo todo eu estou idealizando algo. Eu estou projetando algo. Alguém diz: pastor, vendi uma terrinha que tenho acolá, 500 mil, não sei o que é que eu boto. Sabe não? Tem muita gente aí doido para colocar uma coisa e está faltando dinheiro. E tu tem o dinheiro e não sabe o que bota. Que é isso? Tem gente que vive no mundo voando. No mundo da lua, vive no mundo da lua, não tem a ideia, sabe, irmão? Às vezes tem uma moça do lado dele, uma bênção de Deus do lado dele e ele deixando passar. Não tem a ideia de dizer: é aquela ali. Meu irmão, eu era menino, aqui em Imperatriz, vinha para essa igreja aqui que era o nosso templo central. Olhei para a moça mais bonita que tinha lá no meu bairro, na minha igreja, essa aqui. Disse: é essa aqui a moça. Ela estava encostada num carro, lá na rua estreita que chamava a congregação Beth Shalom. E quando terminou a festa, eu saí e vi ela lá. Foi, hoje, tive uma ideia. Tive uma ideia. Nessa época isso estava no auge. Fui chegando, peguei na mão dela e disse: é uma nora dessa que mamãe está precisando. Que mamãe está pedindo para Deus. Eu já esquematizei tudo. Se ela disser: não, já sou comprometida, não quero e tal, eu ia dizer: estou brincando, moça, que é isso? Mas tem caba tão bobo que ele não chega na moça para conversar com medo já do não. Traça o projeto, rapaz. Que é isso, moça? Eu estou assim. Que é isso? Mas quando eu disse isso, ela disse: quem sabe, né? Falei: oh, glória a Deus. É de Deus esse negócio. É de Deus. Tem uns jovens aí na igreja ficando velho dentro da igreja e não casa, irmão. Não tem uma ideia, não tem coragem de chegar na moça e fica deixando tanta moça da igreja ficar velha aí dentro como ele também. Meu irmão, te levanta, rapaz, te alui, seja homem que Deus vai te abençoar. Pastor, é que eu estou desempregado. Quando eu casei com essa aqui, eu estava justamente desempregado, mas coragem eu tinha demais. E mulher gosta de homem que tem, ó. É ou não é? Meu filho, eu estou desempregado, mas eu vou vencer, eu tenho coragem de trabalhar, daqui uns dias eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, tanta coisa que a mulher acreditou. Então nós vamos casar. Não ficou um bobo aí dentro da igreja, irmão? Que a moça não tem nem coragem, de cara para cima, está fazendo o quê? Não sei, está tão difícil, não estou achando nada, está, sabe, uma coisa, não tá. Aí a moça não quer. Hoje Deus vai te dar uma ideia para que constituir família, para te casar, moça, para te casar, rapaz, porque família é ideia de Deus, é coisa boa, é coisa maravilhosa. Família é ideia de Deus, filho não é problema, é ideia de Deus. Esposa não é cruz, é ideia de Deus. Marido não é cruz, é ideia de Deus. E Deus quer abençoar você, abençoar a tua família. Só quem crê levanta a mão para dar um glória ao Senhor. Xarabacaramana. Ideias. Queridos, é através de uma ideia que as pessoas conhecem o nosso nome. Ninguém nunca construiu uma reputação em cima de algo que pensou, mas em cima de algo que idealizou, que fez. Aqui e acolá aparecem umas pessoas aí que pensam muito, mas não lutam para realizar nada. Pensa o tempo todo pensando, mas não luta para realizar. Para com isso. Diga assim: Deus gosta de abençoar pessoas corajosas. Viu? Deus gosta de abençoar pessoas corajosas. Tem gente que não tem coragem nem de pintar a casa. Está lá a casa 5 anos sem pintar, a mulher no pé dele: rapaz, pinta essa casa. Para quê, mulher? Só para sujar de novo. Aí a casa fica lá.
A mulher chega ao homem, troca esse fogão que só tem 2 bocas funcionando. E para que 5? Não vai cozinhar 5 coisas, uma para o feijão, outra para o arroz, pronto, tá bom demais. Comprar fogão nada. Tu mesmo acaba com o fogão, mulher. Entope tudo aí, até a pia daqui só vive entupida, que tu entope o tempo todo e depois quer fogão. Deixa o fogão aí. Tem gente que não tem coragem para nada. Amor, vamos comprar um carro com a gasolina desse preço? Tá louca? A moto aí faz 30 km com litro, 35, estou para não aguentar. Vou comprar um carro? Aí vem para a igreja de moto, mas a mulher se molhando porque não tem coragem de comprar um carro. Falta coragem. Deus gosta de abençoar pessoas corajosas. Deus gosta de abençoar pessoas corajosas. Olha para alguém do seu lado e diz: tenha coragem. Tenha coragem. Diz para alguém que está do teu lado: tenha coragem, que Deus é contigo. Agora eu disse que quando Deus quer abençoar um homem, Ele dá a esse homem ideia. Isso é verdade. Quando nós lemos Êxodo capítulo 31, versículo 2 versículo 2 a seguir, até 6 pelo menos. Quando o povo estava no deserto, Deus quis construir um tabernáculo. Deus não queria só uma chupaninha. Ele queria algo bonito, algo diferente. Mas não tinha ninguém que sabia mexer com nada lá. Para organizar, para enfeitar, para criar detalhes, para criar joias e tudo mais, trabalhar em ouro. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, traz para mim 2 homens. 2 homens para mim trabalhar neles. Dá algo para eles. Bezaliel e Aholiabe. Deus disse: esses 2 homens, eu vou dar a eles um espírito de sabedoria, para que eles trabalhem fazendo arte, e criem coisas em ouro, joias, coisas diferentes. Eu vou colocar sobre eles esse espírito, para que eles façam isso para mim. É Deus que faz isso. Quando Deus quer um templo bonito, Ele levanta um homem. Aí o pastor chega aqui e diz: irmão, vamos ter que derrubar, viu, queridos? Ter que derrubar aqui esse templo. E tem irmão que chega e diz: meu Deus do céu, derrubar, meu Deus, como é que, pastor? E o pastor, Deus coloca no coração dele: derruba, derruba, derruba. Aí aparece um templo bonito desse. Depois os crentes estão tudo aqui dando glória. Oh, coisa linda. O nosso templo é o templo mais bonito. É porque Deus deu uma ideia para o pastor. Deus disse: eu quero diferente, você vai ser o homem que vai fazer. Escute aqui, neste culto, Deus está levantando pessoas para fazer a diferença. Deus vai te dar ideias para que tu faça algo espetacular. Só quem crê, levanta a mão e diga: eu estou querendo, Senhor, uma ideia. Deus te dá ideia para várias áreas. Primeiro, como fez com Aholiabe e com Bezaliel, Deus te dá ideia para te desenvolver na obra de Deus. Tem irmãos que estão aí no banco, e como pastor a gente chama: irmão, o senhor vai liderar o departamento X da igreja. Ele: que é isso, pastor? Não sei não. É você mesmo. Tem irmão que vem aqui sem entender nada: pastor me botou nisso aqui, mas daqui a pouco o irmão está fazendo cada coisa, irmão, bonita. O Espírito Santo capacita ele, dá ideia para ele trabalhar no reino, dá ideia para ele desenvolver aqui na obra de Deus, dá ideia para o pastor. Mas Deus começa a dar ideia para esses homens aqui, auxiliares, os líderes do departamento da igreja. Daqui a pouco chega alguns para nós e diz: ei, pastor, olha aqui, eu tive a ideia de fazer isso e isso. E você olha assim e diz: meu Deus, é meu, irmão? Rapaz, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus dando ideia para você desenvolver aqui dentro da casa dele, para que a obra dele venha a ganhar contigo. E hoje, Deus pode fazer isso com a tua vida, te dar ideias para que tu use no reino de Deus, para que tu use aqui na casa de Deus. Deus pode hoje ainda começar a trabalhar a tua mente, para que tu seja diferenciado no meio da multidão. Deus vai dizer: eu escolho você, eu escolho você, eu escolho você, porque a minha obra está precisando, e eu vou escolher você, te capacitar, dar um espírito de sabedoria, para que o meu reino seja glorificado através
através de você, através de você. Só quem quer receber, levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão e receba esta palavra profética. Nesta noite, Deus te capacita para que tu faças a diferença no reino dele. Tu que diz, eu não sei, eu não tenho, Deus te toma nesta noite, no meio da multidão e diz, é contigo que eu vou contar, é contigo que eu conto, para que o nome de Jesus seja glorificado na terra. Levante a mão para adorar. Glória a Deus. Ideias no reino de Deus. Deus nos dá ideia para todas as áreas, para o reino. Dá-nos ideias para a nossa prosperidade, para a nossa provisão. Às vezes você quer prosperar e é tão difícil vir uma ideia de provisão, mas Deus também concede isso. Ideias para o sucesso financeiro, ideias para a tua provisão. Às vezes você está perdido aí no tempo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Pastor, estou procurando emprego, procurando. E às vezes Deus está dizendo, meu filho, não quero você sendo empregado, eu quero você sendo patrão. Não entendeu ainda? Eu vou te dar a ideia. Coloca em prática. Às vezes é só uma ideia que você precisa. Teve um moço aqui nessa cidade que chegou para mim e disse, pastor, ora por mim. Na porta de uma igreja aqui. E eu disse, orar por você, qual o problema? Você quer contar alguma coisa, irmão? Ele disse, pastor, está desempregado eu e meus 2 genros. Nós moramos tudo junto ali numa chácarazinha. E a coisa não está fácil não para nós. Aí eu falei, mas aquele local que o senhor mora é até grande, irmão. Dá para o senhor fazer alguma coisa? Ele dá, não, pastor, é pequeno. É grande assim, mas não dá para fazer muita coisa. Porque ali não dá para plantar muita coisa. Vou plantar cheiro verde, não dá nada, vou plantar isso. De repente me veio uma ideia. E eu disse, irmão, plante beterraba e cenoura. Ele, eu não sei para onde é que vai isso, pastor. Eu nunca plantei nada na minha vida, muito menos cenoura e beterraba. Eu disse, vá na Embrapa, irmão. Peça uma informação, vê o que é que eles dizem. No outro dia ele pegou a bicicleta e foi lá. Quando chegou lá, passou, conversou. Daqui a pouco ele já volta com as sementes que deram para ele. Já volta com as sementes. Chega em casa, chama os genros, os filhos. Ei, pessoal, vamos plantar cenoura e beterraba agora. Vai plantar aqui, fazer uns canteiros e tal. Depois pega a muda, bota para ali. Eu não sei. Ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar e começou a pegar aquilo. Final de semana, começou a tirar e começou a botar. E começou a oferecer em sacolões aí. E daqui a pouco tinha sacolão aí comprando. Beterraba, cenoura. Aí ele começou a botar numa carroça, porque estava ficando um pouco maior. Começou botando em carroça. Começou a botar mais gente para trabalhar. Daqui a pouco a carroça não dava mais. Ele comprou uma D20, carroceria de madeira. Começou a botar, começou a vender no supermercado. Daqui a pouco tinha filho trabalhando, tinha nora, tinha genro, tinha pessoas que ele colocou. E a D20 fazendo entrega todos os dias aqui nessa cidade. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele dá para ele uma ideia. Escute aqui, hoje é noite de vitória. Deus vai te dar uma ideia para que tu prospere na vida. Só quem quer uma ideia dessa, levanta a mão e diga, Senhor, eu preciso desta ideia. Você está sem saber o que fazer? Deus quer te dar uma ideia. Pastor, aqui eu já tenho um comérciozinho, está difícil lá. Deus quer te dar uma ideia para esse comércio crescer, para esse comércio aumentar, para que tu prospere mais lá, para que tu abençoe mais a obra de Deus. Deus quer te dar uma ideia aqui hoje. Tem coisa que vem parecendo ser pequena. Você olha assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Tudo que foi grande começou pequeno. Se olha para uma grande rede de supermercado, mas ela não começou daquele tamanho não. Às vezes começou num salãozinho. Mas a maioria de nós quer começar já grande, lá em cima. Mas geralmente quem é grande hoje começou pequeno. Um jogador de basquete da NBA americana,
Tem 2 metros de altura, mas pode ter nascido com 50 centímetros. Um cedro mogno da Amazônia chega a 30, 40 metros. Começa com uma semente jogada no chão. Não nasce lá em cima. Para você andar 1000 metros, começa com o primeiro passo. Para você construir um império, não precisa ter um tesouro guardado para aplicar. Precisa ter uma ideia e coragem para colocar em prática. E hoje a palavra aqui é um pouco diferente. Porque Deus quer abençoar pessoas que têm coragem e pessoas que têm sabedoria. A ideia Ele vai dar. A ideia Deus está te dando. Quem sabe você veio hoje aqui, Deus já te deu a ideia ontem, já deu mês passado, já deu a ideia ano passado, mas não tem coragem de dar o primeiro passo. E Deus te trouxe aqui para te dizer: começa e eu serei contigo. Vai e eu vou te abençoar. Xaramicana mais. Aleluia. Glória a Deus. Por que isso, queridos? Diga assim: grandes ideias produzem grandes projetos. E grandes projetos produzem grandes riquezas. Primeiro tu precisa da ideia e depois projetar como colocar ela em prática. Projetar, irmão. Ideia, depois projeto. Jesus mesmo diz: qual é o rei que, saindo para uma guerra, ele primeiro não projeta para saber com quantos ele pode ir? Se alguém vai fazer uma construção, ele diz, uma torre, primeiro ele tem que projetar: o que é que eu vou gastar aqui para saber se eu dou conta? Mas tem gente aí que não sabe projetar, tem a ideia, não sabe projetar ou não quer. Diga assim: quem não planeja é planejado. Sabia disso? Que você está sendo planejado pelos outros o tempo todo. O político planeja o tempo todo como ganhar o teu voto. É assim ou não é? Está todo mundo planejando em cima de ti. O governo está planejando como arrancar mais dinheiro da gente através dos impostos. A guarda municipal está planejando o tempo todo como multar o teu carro, que é o salário dele, senão não multa ninguém, não vai ter salário. Está todo mundo planejando em cima de você. As lojas estão planejando como te vender mais. Tem um hospital aqui que diz que o HC Saúde espera por você. Está planejando o tempo todo como te internar. E tem até funerária planejando como te enterrar. Está todo mundo planejando em cima de você. Enquanto você está aqui hoje nesse culto, tem muita gente à noite aí planejando como fazer. Amanhã, quando tu sair na rua, alguém vai te entregar um panfleto anunciando um apartamento, anunciando uma loja, anunciando um loteamento. Mas isso já foi planejado hoje, ontem, antes de ontem. Amanhã alguém te pega, tu é planejado já por alguém. Aí alguém te passa um panfleto: mas já planejaram isso. Estão planejando em cima de você. Quem não planeja é planejado. Agora o que tu vai fazer? Ser só massa de manobra o tempo todo? Ou daqueles que também vão planejar? Eu vou planejar minha vida. Eu vou planejar como servir ao Senhor. Eu vou planejar como ganhar almas para Jesus. Eu vou planejar como prosperar. Eu vou planejar como ganhar dinheiro. E Deus está dizendo: eu vou te dar ideia. E tu planeja que vai ser só vitória, só bênção. Quem quer entrar nesse projeto, levanta a mão e diga: Senhor, me dá a ideia que eu vou planejar. Glória a Deus. Planejamento. Deus te dá a ideia e tu planeja como colocá-la em prática. Planejamento, ideia e planejamento. Deus, Ele é inspirado e nos inspira. Eu já compus mais de 200 canções. Eu estava viajando e quando cheguei no aeroporto de Congonhas, eu fiz essa canção dentro de 10 minutos. 10
minutos na fila do check-in. Ande 1 milha comigo. Ande 1 milha comigo. Antes de me criticar, me ofender, me defamar, ande 1 milha comigo. Eu não admito que me julgue antes de me conhecer, que trace um conceito só porque ouviu dizer. Segundo a aparência, ninguém não pode julgar. Então eu te convido para vir comigo andar. Ande 1 milha comigo. Ande 1 milha comigo. Antes de me criticar, me ofender, me defamar, ande 1 milha comigo. Ainda tem um pouco mais, mas eu quero dizer que quando a inspiração vem, é tão fácil, é tão rápido. Eu já fiz várias canções eu já compus dentro de 10 minutos. Essa canção eu fiz ela dentro de 10 minutos. Quando a tormenta vem roubar minha paz e os meus inimigos me cercam, querendo ver o meu fim. Quando o coração sente a dor de uma traição, eu me escondo nas asas do Altíssimo. Eu me escondo nas asas do Altíssimo. 10 minutos. Mas um dia eu comecei a compor essa, quando eu estava dirigindo a Deus Forte no Parque São José. Eu comecei a compor essa canção. Quantas vezes na minha jornada até parei para ajudar alguém prosseguir, e em um lugar calmo e repousante minha alma pediu para ficar e descansar. Mas é para o céu que eu me dirijo, meu Pai me espera lá. Quem souber cante. Estou indo para o lar. Vai. Estou nada neste mundo vai mudar meu rumo. Estou indo para o lar. Quero ouvir. Meu desejo é ir. Meu desejo é ir para o lar quando Jesus voltar. Aí eu fiz essa canção, até aí não consegui mais. Aí eu pelejei, botava uma frase, não encaixava, acabou a inspiração, Deus. Eu passei 4 anos. Quando eu estava na Canaã, eu precisei ir em São Luís fazer uma cirurgia e eu estava bem mal. E quando eu estava bem mal, lá, uma irmã foi me visitar e disse: pastor, tem alguma coisa que o senhor queira? Eu falei: um violão, se a senhora conseguir arrumar. E ela foi lá e comprou um violão e trouxe, me entregou aquele violão. Estava sem poder nem sentar direito, mas encostei na cama, peguei o violão e fiz a nota desse hino. E de repente o Espírito Santo chegou e disse: tem 4 anos que tu começou, está na hora de terminar. E eu: meu Deus, não é possível. E de repente veio: não importa se a dor chegar, não vai tirar do meu coração o desejo de
todas as minhas forças se renovam a cada manhã. Sim, a cada manhã. Quando lembro que tenho uma casa que Jesus preparou para mim. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que sem a ideia de Deus, sem a inspiração de Deus, é impossível. Porém, quando Deus te dá inspiração, tudo é fácil, é rápido, é de ligeiro. Você vê a porta, você vê a luz. Deus hoje está dizendo: eu te dou inspiração nesta noite. Eu te dou a ideia da provisão, da cura, do milagre e da vitória. Só quem crê levanta a mão para adorar o Senhor. Quando a inspiração de Deus vem, é fácil. Quando Ele quer, é fácil. Quando Ele não quer, é impossível. Mas quando Deus escolhe alguém e diz: é com você que eu conto, tu vai vencer, tu vai vencer, tu vais vencer. Não importa a oposição, não importa a crise financeira, não importa se alguém não acredita nos teus projetos. O Deus que te deu a ideia é o mesmo Deus que vai te dar graça para que ela seja colocada em prática. E hoje Deus está dizendo: eu vou te dar uma ideia, eu vou te dar uma ideia vitoriosa, uma ideia mais forte do que a morte. Tu vais morrer, mas a ideia que eu te dou hoje, ela vai ficar. E alguém, quando lembrar de você, vai saber: ele acreditou, ele projetou isso. Deus diz: eu te dou uma ideia espetacular nesta noite. Xarabacaramanás. Aleluia. Xarabacaramanás. Um dia Deus me deu uma ideia. Eu dirigia lá a Fonte de Salvação, e eu fui convidado para vir pregar num culto aqui nessa igreja, num culto de missões, por uma moça chamada Cleide, que tinha aqui. Marlene lembra? E eu estava na Fonte de Salvação, lá no Tropical, e eu precisava vir pregar aqui. Lá na minha igreja tinha um irmão chamado Pedro, que ele tinha uma moto que tinha uns 200 anos. Aquela moto, pensa, irmão, na benção. E eu pedi emprestado para vir no culto, mas aquela moto era tão feia, tão velha, o banco era rasgado. Quando você colocava aqui para pegar, caía aquele negócio e tinha que botar de novo, botar no jeitinho para botar no pé. Era uma luta para pegar. Aí eu vim naquela moto Jardim Tropical, fiquei com vergonha, porque eu disse: pô, só gente rico ali, pessoal abençoado. Aí eu vim com a moto e deixei lá naquela esquina ali, dobrando para lá, para aquele lado de lá. Antes de chegar aqui, arrumei lá, deixei aquela moto lá e vim para cá pregar. E eu vim naquele dia pregar e fiquei orando: Senhor, que prego lá? E o Espírito Santo me deu uma ideia, me deu um tema: vendo a chuva antes das nuvens. Meu Deus, que tema é esse? Vendo a chuva antes das nuvens. E Deus disse: Elias viu isso. Quando Acabe chegou, ele disse: Acabe, eu estou vendo o barulho de uma grande chuva. Só havia sol claro. E eu vim e preguei naquele culto das 5 aqui, e foi uma bênção. Eu saí aqui, teve pessoas pegando na minha mão: pastor, que palavra, hein? Oh, bonito, que bênção. E eu saí aqui, fui ali para trás, pegar depois a moto que estava lá. Foi uma luta para mim chegar, faltou gasolina, eu tive que chegar empurrando lá no Jardim Tropical. E enquanto eu empurrava aquela moto, que acabou a gasolina, enquanto eu empurrava aquela moto, eu estava lembrando da mensagem, estava lembrando do culto, vendo a chuva antes das nuvens. E o Espírito Santo me deu uma ideia: faça um livro com esse tema, aquela mensagem sendo a base. E eu vou fazer o livro. Oh, meu Deus, mas eu não sei escrever, é ruim escrever, eu acho difícil escrever. Aí eu tentei começar a escrever aquele livro.
Vendo a chuva antes das nuvens. Eu demorei uns 3 anos arrumando aquele livro que no final deu 96 páginas. E tinha tanta citação bíblica. Aí lancei Vendo a Chuva Antes das Nuvens. E no dia do lançamento ainda teve um irmão que chegou para mim e disse: pastor, quantas páginas tem esse livro? Falei: 96. Ele: mas é fino. Eu olhei para ele e disse: e o teu tem quantas? E Deus me deu a ideia, e eu fiz aquele livro. E aquele livro começou a sair e vender. Depois eu refiz, ele aumentou as páginas para 150 e poucas. Lancei numa editora nacional. Esse livro hoje está no Brasil inteiro. De vez em quando alguém chega para mim e diz: pastor, Vendo a Chuva Antes das Nuvens. Que coisa, hein? Livro maravilhoso, pastor, livro tal. Mas Deus me deu a ideia naquele dia, quando vim pregar aqui, para escrever aquele livro. E aquele foi só o início. Eu não sabia que viria outros e outros e outros e outros e outros e outros. Começou ali com uma mensagem. Parecia ser tão pequeno, mas Deus estava dizendo: é só a semente do cedro do Líbano. Ele vai crescer e vai dar sombra, e tu vai ser abençoado por causa disso. Deus te diz hoje: te dou uma ideia que parece ser pequeno, mas não despreza os dias das coisas pequenas, porque eu vou tornar grande esse projeto na tua vida. Pode ser que só tua esposa acredite e diga: vai meu filho, mas eu também acredito em ti, diz o Senhor. E é minha ideia que te dou nesta noite. Xarabacanamas. Aleluia, aleluia, bendito o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra hoje dizendo que eu vou orar por você, para que Deus mude a tua vida a partir de uma ideia. De uma ideia. Deus tem feito muitas coisas na minha vida a partir de uma ideia. A partir de uma ideia. A questão dos meus livros é a coisa mais espetacular que Deus fez na minha vida. Me levar para uma editora no sul, em Belo Horizonte, na região sudeste. Ter livros hoje no Brasil inteiro. De vez em quando eu estou viajando até com a LN. Alguém dá um jeito de achar meu telefone e liga: pastor Daniel. Eu falei: sim. O senhor escreveu O Abrigo na Tempestade, como esses dias? Eu falei: sim. Pastor, esse livro foi um resgate de Deus para a minha vida. Quantas vezes eu vou em algum lugar e chego em algum lugar, fui agora em Fortaleza, e tinha alguém que foi me conhecer, e ligaram para mim: pastor, aqui tem uma pessoa querendo lhe conhecer. Falei: é? E o que foi? Não, tem todos os seus livros, está aqui querendo lhe conhecer. E eu fui lá: ô irmão, peguei aquele irmão, abracei, ele tirou foto e tudo. É Deus que fez isso. Alguém no Maranhão, aqui no interior do Maranhão, escrever os livros, está indo tão longe e ter sido abençoado dessa forma. Deus está dizendo: o Senhor que te conhece e que quer te abençoar não é limitado por fronteira geográfica. Tu pode morar até no centro do Toim, mas Deus está dizendo: eu posso fazer o Brasil conhecer o teu nome. Eu vou assoprar o teu nome na terra, e todos saberão que eu sou Deus, que quando chamo não tem quem consegue deter. Levanta a mão para adorar. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Deus hoje te dá uma ideia. Quantos estão precisando receber uma ideia do Senhor? Qualquer que seja a área. Qualquer que seja a área. Olha para alguém do seu lado e diz: Deus está enviando a tua ideia. E quando ela chegar, projete para colocá-la em prática, que Deus vai te abençoar. Eu quero orar por aquelas pessoas que querem uma ideia de Deus. Pessoas que querem uma ideia de Deus, a grande ideia da sua vida, que vai mudar toda a sua vida. Deus vai te entregar. Talvez Ele te entregue agora, talvez já tenha entregado enquanto eu prego,
Talvez Ele te entregue daqui para amanhã de manhã, talvez seja daqui para domingo, mas Deus vai te dar uma ideia espetacular para te sair da crise. Deus vai te dar uma ideia espetacular para te ter vitória, para a tua família ser abençoada na terra, para que Jesus seja glorificado através da tua vida. Deus te dar uma ideia hoje. E aqueles que querem receber uma ideia de Deus, eu quero convidar você a vir aqui. Bendito o nome do Senhor. Eu sinto que hoje aqui pode ser um divisor de água para muita gente, como um dia foi para mim. Hoje é um divisor de água na sua vida. Vem mais para perto aqui de mim, querido. Vem mais para perto de mim, para que os outros venham. Para que os outros venham. Você está precisando de uma ideia do Senhor? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Deus vai te dar a grande ideia da sua vida. Qual é a área que tu precisa da ideia? Anda xalabacá. Anda xalabacá. Talvez você até diga: Senhor, eu estou precisando de uma ideia para ser feliz. Senhor, eu estou precisando de uma ideia para que a minha alma pare de chorar. Eu estou precisando de uma ideia para parar de derramar lágrimas quentes no escuro da noite, quando ninguém vê. Senhor, eu estou precisando de uma ideia, porque não suporto mais. Eu estou precisando de uma ideia de provisão, Senhor, para minha casa, para minha família, para o meu marido. Senhor, eu estou precisando de uma ideia. Ai, xarabacanas. Eu quero orar por você, Deus, agora. Eu te peço, vem rasgar o céu e derramar sobre esse povo uma cachoeira, Senhor, de ideias, lá do teu trono da glória. Lança sobre esse povo. Diga assim comigo: Senhor, eu reconheço que nada sou, não tenho sabedoria, não tenho nada, não passo de uma criança, mas eu também sei que tu pode todas as coisas, e eu me coloco à tua disposição para receber uma ideia fenomenal, excepcional, que vai mudar toda a minha história. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre este lugar, Deus, e venha trazer uma ideia tão forte para a mente desse homem que está voando sem saber o que fazer. Para esta mulher, Senhor, eu te peço, Deus, uma ideia fenomenal, espetacular, em nome de Jesus, para este povo, em nome de Jesus, para esta mulher, em nome de Jesus, para esta família. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, trabalha e envia a ideia da vitória, envia a ideia da provisão, envia a ideia do socorro, envia a ideia, Senhor. Os teus ouvidos, em nome de Jesus, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Em nome de Jesus. Posso até chorar. Diga assim: Senhor, o nome de Jesus vai ser glorificado através desta ideia que eu estou recebendo de Ti, e todos saberão que é Deus na minha vida, em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém do seu lado e diz: eu estou recebendo a grande ideia de Deus para a minha vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de aliança,